com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta.
Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes. Aguarde.
Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso: início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes. Boa tarde a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Em votação a ata da sessão anterior, não havendo quem queira se manifestar, declaro aprovada. Eu anuncio que vai ser retirado de pauta o processo 0600-211-79. Doutor Marcelo, tem data marcada não, né? Não, presidente, será republicado. É doutor Marcelo, depois ele marca. E adiado também o julgamento do processo 0600-16595, da relatoria da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, para o dia 15 de agosto de 2023. Recurso eleitoral 0600-33786, da relatoria do juiz Marcelo Augusto Costa Campos. É uma prestação de contas do candidato ao cargo de vereador José Onias de Oliveira Leão. A quem passo a palavra. Muito bem. Eu não sei se os senhores leram, eu coloquei um voto dissidente meu. Com a palavra, doutor Marcelo. Obrigado, senhora presidente, senhores membros, senhor procurador regional, senhora secretária, senhoras e senhores advogados. Conforme anunciado, presidente, trata-se de recurso eleitoral contra a decisão do juiz da 16ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha referentes às eleições de 2022, nas quais o prestador concorreu ao cargo de vereador no município de Feira Nova. Eu digo que o recurso deve ser conhecido, é tempestivo, estão presentes demais requisitos de admissibilidade, e são 2 os pontos que são objeto de minha análise nessa insurgência recursal. O primeiro deles diz respeito à incompletude do extrato bancário referente à conta destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essa foi a primeira causa de desaprovação que foi considerada na sentença de origem. Conforme é da nossa jurisprudência bem pacífica, eu estou afastando esta causa, uma vez que foi possível, através de consulta ao sistema SPCE Web, a obtenção dos extratos eletrônicos referentes
mencionado candidato, não tendo havido comprometimento da análise das contas. Então, eu afasto de logo esse ponto, essa causa de desaprovação. E vou à segunda causa que passo a analisar agora. A segunda irregularidade apurada na presente prestação de contas diz respeito à ausência de comprovação de regular destinação, aplicação dos recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 250, contratado junto ao fornecedor Cleverton Cardoso dos Santos, referente à produção de jingles, vinhetas e slogans. Importante destacar que, no juízo singular, a irregularidade ora analisada foi reconhecida como omissão de gastos e utilização de origem não identificada. Em suas razões recursais, esclareceu o insurgente que contratou o serviço de Cleverton Cardoso dos Santos, consistente na produção de jingles, vinhetas e slogans, na importância de R$ 1.000. Porém, aspas, por equívoco, o fornecedor emitiu a nota fiscal no valor de R$ 750, o que não fora observado na época, fecho aspas. Pois bem, examinando os autos, observe que no ID número tal, o candidato interessado realizou a escrituração da despesa em referência, juntou a nota fiscal emitida pelo fornecedor, no valor de R$ 750, bem como o comprovante de transferência entre contas, para a conta bancária de titularidade do seu Cleverton Cardoso dos Santos, no valor de R$ 1.000, referente ao, aspas, pagamento de 4 músicas, sendo possível confirmar nos extratos bancários eletrônicos que Cleverton Cardoso dos Santos é a contraparte, ou seja, o beneficiário do pagamento do valor citado, circunstância que, a meu ver, comprova a regularidade do gasto, ainda que ausente a nota fiscal no valor de R$ 250, a teor do disposto no artigo 53, inciso 2, a linha C, combinado com o 60, parágrafo 1º, inciso 3º, todos da Resolução 23.607, uma vez que, ao demonstrar a efetiva transferência de recursos financeiros ao fornecedor mencionado, em decorrência da prestação de serviço de produção de jingles, o extrato bancário funciona como comprovante do aludido pagamento. A propósito, eu digo que esse é o entendimento deste regional, no sentido de que, aspas, serve à comprovação da regularidade dos gastos pagos com recursos públicos, não apenas a nota fiscal, mas também outros documentos de igual forma idôneos à demonstração da conformidade do dispêndio, a exemplo de contrato e comprovante bancário de pagamento. É o que se contém no acórdão referente à prestação de contas eleitorais 0601 28945 da relatoria do eminente juiz Dr. Carlos Pina de Assis Júnior, julgado no dia 14 de dezembro do ano passado. Dessa forma, eu tenho como sanada a irregularidade também nesse ponto. E, por isto, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso eleitoral para reformar a decisão combatida e, por consequência, com fundamento no artigo 74, inciso 1, aprovar as contas de campanha das eleições de 2020 de José Onias de Oliveira Leão, candidato ao cargo de vereador do município de Feira Nova. Como voto, senhor presidente? Eu tenho um voto dissidente, eu vou ler. A primeira irregularidade eu concordo com o relator, eu não concordo com a segunda, do valor de R$ 250, porque é de fundo, é dinheiro público. R$ 250 eu entendo que foi da produção de jingles, vinhetas e slogans, que tem que conter a nota fiscal, e eu sei que eu sempre fui voto vencida, mas continuo vencida, e eu voto para negar provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas de José Onias de Oliveira Leão, com o recolhimento integral de R$ 250, e intimação do Ministério Público para verificar para os fins previstos no artigo 81 e 91 da resolução do TSE, e em realização de anotações nos sistemas próprios, sanções, ciclo e elo. Esse valor a ser recolhido deverá ter atualização monetária, de acordo com o artigo 39, inciso 4 da resolução TSE 23.702. Então, eu tenho um voto divergente pela desaprovação das contas, mantendo a sentença de primeiro grau. Como vota a desembargadora Ana? Com o relator, presidente. Como vota o doutor Edmilson? Com todas as vênias, excelência, eu acompanho o voto do doutor relator. Como vota doutor Breno? Acompanho o voto do relator, excelência. Doutor Hélio, como vota? Boa tarde, doutor Hélio. Boa tarde a todos, senhora presidente, senhores membros.
eminente procurador regional, servidores da casa e todos que nos assistem. Eu, com todo respeito ao voto proferido pelo eminente relator, eu vou acompanhar a divergência inaugurada pela presidência. Então, por maioria de votos, o recurso eleitoral foi conhecido e provido. Vamos ao 2 da pauta eletrônica. É o recurso 0601-258-25. É uma prestação de contas de candidato a deputado federal Avilete Silva Cruz, da relatoria do doutor Marcelo Augusto Costa Campos, a quem passo a palavra. Senhora Presidente, renovando os cumprimentos, aqui nessa prestação de contas de Avilete Silva Cruz, candidata a deputado federal pelo Patriota nas eleições de 2020, após exame do órgão técnico, houve a indicação de uma inconsistência, de uma impropriedade, que leva aquela unidade a sugerir, opinar pela aprovação com ressalvas. Ao passo que a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu, pela inobservância de regras estabelecidas na lei das eleições, e opinou pela desaprovação com a devolução de R$30 mil ao Tesouro Nacional. Eu, então, passo a análise da impropriedade destacada pela unidade técnica, que é atinente ao fato das doações recebidas em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época. Esse tema também já foi enfrentado por diversas vezes no plenário, no sentido de que, desde que na prestação de contas final haja a devida indicação, deve ser superada a impropriedade. Eu digo aqui, a respeito, destacou a candidata que, em razão de as notas fiscais das despesas terem sido realizadas pela candidata majoritária e emitidas no período noturno do último dia do prazo, que foi em 8 de setembro de 2022, restou impossibilitado o lançamento delas no dia da entrega da prestação de contas parcial, deixando para informar apenas quando da entrega da prestação de contas final. Eu digo que essa impropriedade, consistente na ausência de apresentação da prestação de contas parcial, leva tão somente a atribuição de ressalva, por não comprometer a confiabilidade e a regularidade das contas da candidata. O próprio parecer técnico diz que, quanto às inconsistências assinaladas no item 2, trata-se de impropriedade insanável que não compromete a regularidade das contas prestadas, representando somente ressalva às contas da prestadora. Com efeito, verifico que as doações efetivadas pela candidata majoritária Emília Corrêa Santos foram contabilizadas na prestação de contas final retificadora, consoante informações extraídas do sistema de prestação de contas eleitorais e extrato de prestação de contas. Sobre esse ponto, inclusive, inexistiu no parecer do Ministério Público Eleitoral qualquer consideração a respeito, o qual abordou, em termos de irregularidade, outra questão relativa à malversação de recursos públicos, apta a ensejar a desaprovação das contas da candidata. Asseverou que do montante de R$ 80.860,94, gasto pela hora candidata, R$ 30 mil foram destinados especificamente à despesa de marketing de campanha junto à empresa FM Produções e Eventos. Pontuou que referida empresa figurou como mera prestadora aparente, a fim de onerar a cadeia de prestação dos serviços contratados, de forma a justificar o recebimento de valores, sem, contudo, ter qualquer papel minimamente relevante na execução do objeto. Aduziu ainda que a participação insignificante da FM Produções e Eventos foi extraída fartamente dos depoimentos da sua titular, Flávia Meira Costa, e do seu marido, Rogério de Jesus Carvalho, administrador de fato da empresa.
argumentou que a empresa não possuía qualquer estrutura para a realização do serviço de marketing eleitoral, de forma que todas as etapas dos trabalhos executados por terceiros eram coordenadas por Cícero Mendes, configurando-se uma verdadeira, aspas, quarteirização na cadeia de contratação. Para tanto, disse que, em se tratando de dinheiro proveniente do erário, o mínimo que se espera é que, na simplória prestação de contas, se apresente a nota fiscal e os documentos indispensáveis à comprovação da ocorrência dos gastos, sob pena de favorecimento e desvios indevidos. Argumentou ser indefensável que as campanhas políticas sejam usadas como pretexto para enriquecimento indivíduo de determinados grupos e empresas. Concluiu, assim, ser imperioso que haja uma detalhada e transparente prestação de contas, o que, no caso em análise, entendeu não ser factível, em razão da figura da intermediação da FM Produções e Eventos, que, ao dissipar excessivamente a execução da atividade de marketing, ofuscou e impossibilitou a especificação das atividades efetivamente realizadas e gastos efetivamente justificados. Sobre essa abordagem, embora as razões apresentem-se pertinentes, verifico que a prestação de contas não é o meio próprio para o exame dessa matéria, a qual deveria ser objeto de representação com base no artigo 30A da Lei 9.504/97. E destaco aqui entendimento do TSE a respeito, e eu vou fazer a leitura de um tópico específico. Documentação insuficiente no exame da regularidade de despesas e ausência de capacidade operacional de empresas fornecedoras. Com relação à capacidade operacional do prestador de serviços, a apuração da existência de capacidade operacional de uma empresa extrapola a competência do processo de prestação de contas, que deve se ater à análise do balanço contábil da agremiação partidária. Quanto à ausência de empregados na RAIS, esta Corte fixou o entendimento de que tal circunstância não caracteriza irregularidade contábil que deva ser analisada no processo de prestação de contas, de modo que supostos ilícitos de natureza diversa devem ser apurados em âmbito próprio. É o que ficou assentado no julgamento da PC 13.984, da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques. Assim, digo eu agora, considerando que as contas, ora examinadas, encontram-se em perfeita consonância com as disposições legislativas atinentes à espécie, e não se vislumbrando qualquer irregularidade ou impropriedade nos demonstrativos contábeis, entendo que elas devem ser aprovadas com ressalva. Assim, com fundamento no artigo 74, inciso 2, da Resolução TSE 23.607, divergindo do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, com a devida vênia, eu voto pela aprovação com ressalva das contas de campanha 2022 de Avilete Silva Cruz, candidata ao cargo de deputada federal pelo Patriota. Como voto, senhora presidente? Como vota a desembargadora Ana? Acompanho o relator. Doutor Edmilson? Acompanho também o relator, excelência. Doutor Breno? Acompanho o relator, excelência. Doutor Hélio? Eu também acompanho. Eu também acompanho por unanimidade de votos as contas da candidata Avilete Silva Cruz foram aprovadas com ressalva. Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais 0600-17197, da relatoria do doutor Edmilson Silva Pimenta. O requerente é o Democracia Cristã, Diretório Regional de Sergipe. Com a palavra, doutor Edmilson, se entender que a ementa é suficiente, pode ler. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor presidente, doutor vice-presidente, demais membros dessa Igreja Corte, doutor procurador regional eleitoral, doutora secretária, demais presentes. Acredito, excelência, que pela simplicidade da questão, a ementa seja mesmo suficiente. Requerimento de regularização da situação do órgão partidário, que é o Partido Democracia Cristã,
Diretório Estadual, contas declaradas não prestadas, esclarecimentos suficientes, regularização das contas deferidas. Item 1. Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer, conforme disposto no artigo 58 da Resolução TSE 23.604/2019, a regularização de sua situação para, no caso de partido, afastar a perda do direito ao recebimento de cota do fundo partidário. Item 2, a prestação de contas foi devidamente apresentada, preenchendo os requisitos legais para sua regularidade, tendo em vista que foram juntadas informações essenciais que viabilizam a análise da prestação de contas, além de não ter havido arrecadação e ou gasto de origem não identificada e ou proveniente do fundo partidário. Deferimento do pedido, assim como o voto de outros membros dessa Egrégia Corte. Como vota a desembargadora Ana? Acompanho o relator, presidente. Doutor Breno? Acompanho o relator. Doutor Marcelo? Doutor Hélio? Eu também acompanho. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, o pedido foi deferido de acordo com o voto do relator. Agora vamos em bloco. O bloco 1 é o 6º e o 7º da pauta, são recursos eleitorais da relatoria da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos e prestação de contas de candidato a vereador Rosa Angélica Silva, de Nossa Senhora das Dores, e o outro é o 0600-355-10, de Feira Nova, também prestação de contas do cargo de vereador de Enilde Brito Santos. Tem uma declaração de voto também aqui de doutor Edmilson, viu, desembargadora Ana? Sim. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, em nome de quem também cumprimento os demais membros, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Leonardo, a doutora Ana Maria, os advogados presentes, servidores, todos que nos assistem. Presidente, eu vou ler a ementa, que é uma situação já demonstrada e trazida aqui por mim, e já sei também que tem um voto divergente do colega Edmilson Pimenta. Eleições 2020, recurso eleitoral, prestação de contas, candidatos, serviços advocatícios e contábeis, alegação de pagamento por terceira pessoa, falta de comprovação, ausência de identificação da pessoa pagadora, omissão de despesas na prestação de contas, contas desaprovadas na origem, conhecimento e improvimento do recurso, presidente. De ambos os recursos. Doutor Edmilson, o senhor tem um voto. Pode resumir seu voto, porque já é matéria conhecida nossa. O voto já é conhecido, Excelência, e entendo desnecessário, porque estamos apenas considerando como valores que não devem ser inscritos na prestação de contas, até seguindo aquela última decisão, quando se tratar de despesas com serviços advocatícios e contábeis, que não deverão ser consideradas na prestação de contas. Em suma, é o mesmo voto de sempre, com todo o respeito que merece a doutora Ana Lúcia, é uma discordância pontual, e eu estou, então, considerando as contas como prestadas regularmente. Doutor Breno, como vota? Presidente, peço vênia à relatora, mas como disse o doutor Edmilson, é uma discordância pontual nesse particular, e eu acompanho o voto divergente do doutor Edmilson. Doutor Marcelo. E eu peço vênia a divergência para acompanhar a eminente relatora. Doutor Hélio. Com todo respeito ao voto do eminente juiz federal, doutor Edmilson Pimenta, eu vou acompanhar o voto da eminente relatora. Eu também acompanho a relatora. O processo foi julgado por maioria para conhecimento e improvimento do recurso. Cadê você? Bloco 1. Recurso eleitoral 0600-665-59, da relatoria da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, prestação de contas de candidato a vereador.
de Fernanda Sá Alves, proveniente de Nossa Senhora do Socorro. Com a palavra, a desembargadora Ana. Presidente, eu não estou conhecendo do recurso pela intempestividade e vou ler emenda eleições de 2020, recurso eleitoral, cargo de vereador, candidata, desaprovação na origem, interposição, intempestividade, requisito de admissibilidade genérico, não atendimento, não conhecimento. O prazo para a interposição de recurso por partido político ou candidato contra a sentença que julga a prestação de contas de campanha é de 3 dias a contar da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 30, parágrafo 5º da Lei 9.504/97 e da resolução 85 da resolução do TSE número 23.607/2019. Publicada a decisão recorrida no DJE no dia 28 de junho de 2023, quinta-feira, a contagem do prazo teve início em 29/6 de 2023, sexta-feira, e o seu termo final ocorreu no dia 1º de julho de 2023, prorrogado para 3 de julho de 2023, segunda-feira, revelando-se intempestivo o recurso protocolado em 6 de julho de 2023, quinta-feira, depois do exaurimento do prazo recursal. Juntada extemporânea de atestado odontológico válido para o período de 29 de julho de 2023 a 3 de agosto de 2023, não supera a intempestividade. Não conhecimento do recurso. Como vota, doutor Edmilson? Acompanho a doutora relatora, excelência. Doutor Breno? Acompanho a relatora. Doutor Marcelo? Acompanho a relatora. Doutor Hélio? Eu também acompanho. Eu também acompanho. Por unanimidade, não foi conhecido o recurso. A representação especial número 0602-094. O representante é o Procurador Regional Eleitoral em Sergipe, representado Maria Gedalva Sobral Rosa e André Luiz Dantas Ferreira, da relatoria do doutor Breno Bergson Santos, a quem passo a palavra. Presidente, é um tema não muito complexo, mas como o voto é curto, eu vou ler só para não deixar qualquer dúvida em relação à emenda. Trata-se de representação fundada no artigo 30A da Lei das Eleições, apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de Maria Gedalva Sobral Rosa, em razão da detecção de falhas nos gastos realizados pela representada durante as eleições de 2022. Na representação, o Ministério Público Eleitoral aponta irregularidades na contratação formalizada com a empresa Sinalize Comunicação Visual Limitada, ao argumento da inexistência ou irregularidade na constituição da mesma. A controvérsia nos autos consiste na verificação da localização e da capacidade técnica da empresa contratada pela representada para a produção do seu material de campanha. A Lei Eleitoral 9.504/97, ao dispor sobre a prestação de contas, estabelece que qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos, indicando provas a pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em de acordo com as normas desta lei relativa à arrecadação de gastos e recursos. A disposição legal visa coibir práticas ilícitas relativas ao uso de recursos financeiros em campanhas eleitorais que possam acarretar o comprometimento da lisura do pleito e o desequilíbrio entre os candidatos na disputa. Ressalta-se que na configuração do ilícito 30A da Lei das Eleições, perfaz-se com a análise da relevância jurídica dos atos impugnados, não só o aspecto formal da subsunção normativa, mas, sobretudo, do aspecto material, quando se verifica que o bem jurídico tutelado pela norma foi efetivamente violado. A relevância jurídica dos fatos impugnados, ou a gravidade deles, é balizadora da incidência da severa penalidade de cassação do diploma de candidato eleito, razão pela qual o ilícito descrito no 30A não se confunde com irregularidades contábeis apuradas em processo próprio de prestação de contas, as quais, se detectadas, ensejam naquela seara as consequências apropriadas. No caso, o Ministério Público Eleitoral ingressou com a representação, uma vez que, em diligência realizada por servidores do MPF, não havia sido encontrada a Sinalize Comunicação Visual Limitada, contratada pela representada para a campanha eleitoral de 2022. Realizada a inspeção judicial, restou devidamente comprovado que
que a citada empresa possui sede no local informado, bem como que possui capacidade operacional para o cumprimento dos contratos de prestação de serviço, fornecimento de materiais para a campanha eleitoral dos demandados. Vejamos. Eu abro aspas aqui para ler a certidão da diligência. Certifico que, em 5 de junho de 2023, dirigi-me ao endereço citado do mandato, onde intimei o senhor Augusto César Batalha Silveira Sobral, este proprietário da empresa Sinalize, onde constatei a existência da referida empresa no endereço suscitado no mandato. Certifica ainda que foram me apresentadas 3 máquinas de impressão gráfica e suas capacidades técnicas fornecidas pelo proprietário, conforme documentos anexos. Fecho aspas. Assim entende-se que o representante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Além disso, a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que, para a caracterização dos ilícitos previstos no 30A, é indispensável, em razão da gravidade das penalidades aplicadas, a presença de provas incontestes, robustas e conclusivas dos atos praticados. Acosto duas jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral e finalizo com essas considerações, não havendo a irregularidade apontada, voto pela improcedência dos pedidos e extinção do processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487-1 do Código de Processo Civil. É como voto. Como vota a desembargadora Ana? Com o relator, presidente. Doutor Edmilson? Também acompanho o relator, excelência. Doutor Marcelo? Acompanho o relator. Doutor Hélio? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, foi julgado o pedido pela improcedência dos pedidos. O último processo é administrativo. Administrativo, eu só quero fazer, se for possível, uma correção na ementa para que conste do acórdão do... Conhecimento tem reconhecimento, é esse não. Não conhecimento do recurso. Isso. E a data também na extensão da ementa, juntada extemporânea da atestado válido para o período de 29 de junho de 2023 a 3 de julho de 2023, e não conhecimento do recurso. Ok, está retificado. É uma instrução em que eu estou colocando para aprovação pelos membros do tribunal, é sobre o programa de estágio remunerado estudantil. Porque o problema é o seguinte: a maioria dos tribunais requereram ao ministro presidente do TSE aumento de quadro. Então, nos foi dito que aumento de quadro não seria possível porque não tinha dinheiro. E aí, a nossa resolução de estagiário está defasada porque ela não está de acordo com a resolução do CNJ, que nos dá um percentual maior. O que é que essa resolução vai aumentar? O percentual do número de estagiários, tanto de nível médio como de nível superior, para que a gente tenha uma mão de obra, eles venham aprender e também nos ajudar. Então, essa minuta, essa instrução é para isso, é para a aprovação dessa resolução. E até eu vou pedir a doutor Hélio, que está fazendo por vídeo, que assine, por favor, doutor Hélio, quando a gente terminar a sessão, no SEI, essa resolução, porque o senhor vai entrar de férias. Como vota a desembargadora Ana? Com a presidência. Doutor Edmilson? Inteiramente com a presidência, excelência. Doutor Breno? Com a presidência. Doutor Marcelo? Com a presidência. Doutor Hélio? Com a presidência também, não se preocupe, assinarei assim que terminar a sessão. Quando terminar, eu assino e o senhor pode assinar depois. Vou assinar imediatamente. Então, por unanimidade, o plenário aprovou essa minuta de resolução que eu vou, daqui a pouco, liberar para que os membros assinem, para que a gente possa publicar. Bom, não havendo mais nada a ser julgado, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para... Não, dia 4 é a entrega das medalhas. Deixa eu ver aqui. É dia 8 de... Não. Ali.